Bom dia, bom dia, bom dia. A internet deu uma bugadinha aqui. Achei que tivesse entrado, aí não foi. Agora estamos ao vivo. Bom dia, maravilhoso, maravilhoso no meu coração. Ó, marcadinho aqui, gente. A gente tá lendo esse livro aqui, ó. O Poder do Subconsciente. Mesmo sem ter lido esse livro, os livros, né, que a gente tá fazendo essa série, já faz um tempo. E li eles não nessa sequência que a gente tá fazendo. E agora pegando, falei, gente, bom dia, meu amor. Tudo bem, cá? Faz um sentido muito grande os livros que foram escolhidos aqui, porque a ideia é a mesma. Só que com autores diferentes. Bom dia, minha linda. E o livro um complementa o outro. Eu falei, gente, eu tô em outro livro, mas eu tô falando a mesma coisa. E é exatamente isso. Esse livro é incrível. Todos eles, o que a gente leu, eles vão falar de mecânica quântica. Que é o quê? Os livros conhecidos. A Magia, O Segredo, são livros que falam sobre a mecânica quântica. Eu estou trazendo para você como o nosso cérebro funciona de uma forma muito simples. Nós somos guiados pelo nosso subconsciente. Não é o nosso racional. E o nosso cérebro, nosso subconsciente, ele não faz um julgamento de valor. Ah, esse pensamento é bom, esse é ruim. Eu só vou fazer o bom para você. Não. Se está ali presente em você, ele vai dar um jeito de tornar aquilo real. Porque já é, né? Você está acessando aquilo. Tudo já está disponível para você. Detalhe que a gente precisa acessar, a gente tem que querer, é a sua vontade. Aí o detalhe é, Rafa, mas eu tenho vontade, eu quero isso. Eu quero um relacionamento assim, eu quero uma casa assim, eu quero trabalhar com isso. Só que a gente precisa acessar e com constância. A gente estar nessa materialidade é uma benevolência gigante. Por quê? Enxergue como um treinamento. Quando você estiver vigiando os teus pensamentos, que é treino, eu falo isso para você todo dia. Vigiai os teus pensamentos, porque eles criam a tua realidade. Todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento ele gera uma produção bioquímica, e assim como tu pensas, tu és. Isso está na Bíblia, isso está aqui, está nos livros que a gente viu até agora. Quando você começa a fazer isso e consegue fazer com mais agilidade, você vai perceber a qualidade dos teus pensamentos e dos teus sentimentos, o que te move a fazer aquilo, o que está por trás da forma de como você está enxergando essa realidade, de como você se enxerga. E esse é uma grande chave, porque a hora que eu penso, fizeram isso comigo, eu fui boa, eu sou bom e fizeram tal coisa, como você está se enxergando? E assim como tu pensas, tu és. Então eu sou o quê? A não valorizado, a coitada, a que dá tudo errado. E lembra, o seu subconsciente, ele não faz esse julgamento de valor. Ah, esse pensamento que essa pessoa está tendo vai ser prejudicial, vai trazer escassez no relacionamento, vai trazer abandono para a vida dela, vai fazer ela passar dificuldade, vai passar fome. Ele não faz isso. Você é o seu desejo. Você é o maiorzão, o rei e a rainha. Seu desejo é uma ordem. Você desejou o quê? Ai, fizeram isso comigo. Eu sou o quê? A coitada. Pá, assim como tu pensas, tu és. E a gente precisa de um tempo para que as coisas se concretizem. Rafa, mas eu tô vibrando no amor. E eu não consegui o amor que eu desejo. A gente precisa de um tempo. Por que eu falo que é muito benevolente a nossa estadia aqui no mundo?
no planeta Terra. Porque se você for analisar a qualidade dos seus pensamentos, imagine se tudo o que você pensa, que você sente, que você deseja pro coleguinha, fosse assim, pá, pensou e aconteceu. O quanto de desgraceira você estaria trazendo para a vida do outro e para a sua vida. Porque tudo que a gente deseja, que a gente emana para o outro, vem para nós também. Rafa, eu tô desejando amor, eu tô dando amor pro outro e não tô colhendo amor. Agora vamos lá. Qual é a verdadeira intenção que você tem ao dar amor para essa outra pessoa? No seu ponto de vista, você está dando amor. É o amor ou é a dor? É você querer aquela pessoa a qualquer custo ali e você se colocar como sem valor, porque aí você tolera tudo, você faz, você quer agradar e você quer o outro ali. Então, qual o sentimento? Como você está se enxergando? Quanto você está se valorizando, se respeitando? Se você não está se valorizando, você não tem valor. Assim como tu pensas, tu és. Teu subconsciente não faz julgamento de valor. Você é o meritíssimo, a rainha, o rei. E tudo que você deseja, a forma que você se enxerga, é uma verdade absoluta. Isso te faz muito bem, porque afinal é o que você deseja. E é mais disso que você tem. Então, ele fala, pode ser em linguagens diferentes. Cada autor tem a sua, mas a história é a mesma. Ai, gente, deixa eu catar um trem pra enfiar aqui pra não... Não tem um trem aqui pra não dobrar minha página. Como é que eu já molhei esse livro, ó? Tava num trem que eu derramei chá e molhou todo meu livro. Vamos lá. Lembra que no outro livro a gente falava do quê? Da visualização, do declarar. E aqui continua. A Bíblia fala, aqui a gente tem também. Exemplo simples, né? O bom desse livro é que ele tem uma linguagem simples. Tá dando um exemplo. Que uma pessoa passa numa vitrine e que não gostou de uma bolsa e viu o valor dessa bolsa e engoliu seco. Pensando que jamais... tô falando aqui, jamais termine uma declaração negativa. Jamais. Inverta imediatamente e maravilhas acontecerão na sua vida. Que eu te falo sempre, pensou algo ruim? Você viu algo que você não pode, algo que você não consegue, que você não merece? Cancela, cancela, cancelado, 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 cancelado. E em seguida o contrário. O que acontece? Às vezes com a riqueza, tá? Muitos foram criados enxergando o dinheiro como algo errado, algo sujo. Eu mesma, eu cresci repugnando o dinheiro. Mesmo gostando de coisas, de viagens. Sempre parece que pra mim foi dificultoso fazer. Mas que trabalhava, não fazia dinheiro, não tinha dinheiro. E eu fui puxando, como eu te falo, todo dia pra fazer. Pega uma circunstância e vai puxando, que nem um novelinho. E vê onde chega. E pergunta e esteja aberto para receber. Esteja aberto para receber do universo a resposta. Porque uma hora o insight vem, a lembrança vem. Por quê? Porque o nosso cérebro tende a nos proteger de algumas coisas que a gente acha que nos fez sofrer. E ele esconde aquilo. Põe lá embaixo pra gente não perceber e não sentir dor. E o cérebro nos ama muito. Então, qual foi a minha história com o dinheiro? Seja por ter ou não ter, era motivo de briga dentro da minha casa, com os meus pais. Minha mãe fazia mais dinheiro que meu pai. E na minha cabeça infantil, isso era um dos motivos do meu pai ter me abandonado. Que meus pais se separaram. Então esse era o motivo. Você acha que na cabeça da criança o dinheiro é algo bom? A mulher trabalhar demais, fazer dinheiro. E o que quando a gente julga algo não é consciente. Eu repeti um padrão de querer fazer. Só que aí eu não tinha o dinheiro.
Por quê? Porque o dinheiro trouxe dor pra dentro da minha casa. Minha mãe fazer dinheiro acabou com a minha família, tirou meu pai de mim. Rafa, não faz sentido. Mas eu falei em algum momento que faz sentido. É a forma que a gente interpreta. Associou aquela circunstância, um algo ali, com uma dor. Acabou, é o suficiente. Então a gente precisa trazer consciência e buscar onde está isso, de onde vem isso. Por que eu estou fazendo isso, eu desejo isso e não estou obtendo? E o que dana também é porque a gente é muito imediatista. Você deseja algo, você deseja um relacionamento e aquilo não vem como você quer. Aí pro relacionamento tem aquela... É o quê? Enquanto não vem o certo, a gente se diverte com os errados. Não se preocupe, porque o certo jamais vir, porque você não vai ser a pessoa certa para ele. E na verdade, quem é a pessoa certa, né? Eu sou a mulher para ele é homem pra mim. Não é uma escolha, a gente precisa ver os gostos. Se casa não é a história, os opostos se atraem. Não vai nessa, que vai ser uma frustração. Você quer balada, você vai pegar um... Tudo bem que eu espero no fundo do meu coração que você sai dessa vida, se for o caso. Gente, não tem como a gente ficar perdendo sono. Como que a gente acorda no outro dia? O nosso humor, a nossa disposição é muito diferente. Rafa, mas eu tenho que me divertir. Eu concordo em gênero, número e grau. Código Salomão, desfrute. A gente tem que aprender a desfrutar sempre. Mas, de coração, evite perder o sono. Então você busca um relacionamento. Você gosta de alguém que... Sei lá, que gosta de viajar. Você gosta de viajar. Você vai pegar alguém que não gosta de viajar? Faz sentido? Mas é o amor. A gente tem que aprender em tudo, a ser intencional. É o amor, sim, concordo. Mas, gente, a gente precisa... Uma vez eu escutei na terapeuta, ela falava assim: Rafa, não é o amor que faz com que uma relação dure. É a forma que você se relaciona que faz com que o amor dure. Não adianta aquele fogo, aquela paixão, se vocês não estão em busca de um mesmo objetivo. Se o jeito de ser, se a tolerância, se a sabedoria de lidar com o outro. E às vezes você está numa carência que você possa nem enxergar isso. Todo mundo dá sinais de como é. Rafa, defeito todo mundo tem. Tem. Você tem, eu tenho, ele vai ter, outro vai ter, ela vai ter. Mas o que convém? O que eu enxergo como saudável? O que eu enxergo? O que eu gosto? Só que a minha experiência não tinha, obviamente, a sabedoria que eu tenho hoje quando eu me casei lá atrás. Mas é o quê? A gente atrai as nossas dores, o fundo, uma forma que a gente sente lá no fundinho. Então, você entra numa relação, às vezes achando que tá mil maravilhas. E nunca vai ser, né? Mil maravilhas. Sempre a gente vai ter que aprender a lidar com o outro. É o quê? É negociar, sempre. Então, a gente precisa entender o que move a gente a fazer aquilo. Por que veio aquele sentimento, o que eu me senti. E a conversar. Não existe óbvio. O que não é dito... Mas como dizer também? Se você se sente ofendida, a sua tendência é falar na dor, é dar aquela cutucadinha. É um desmerecer o outro. Então perceba que sempre o segredo, ele não está fora. Ele está em você. Em como você reage às circunstâncias. Porque o seu comportamento, ele vai interferir no resultado. A forma que você enxerga vai interferir no quanto você acredita que é possível ou não. Se você acha que relacionamento não é bom, que não é saudável, conversa com pessoas e fala: Deus o livre casar, Deus o livre, é um sofrimento. Conheci uma moça ontem, aí ela: nossa, mas o que eu quero viver de novo? Tudo é muito difícil. Parei, olhei. Às vezes falta as pessoas conseguirem enxergar beleza nas coisas. E sabe por que não enxerga beleza nas coisas? Porque não está enxergando beleza em si.
Gente, não é o relacionamento incrível, não são os carros, as casas, as viagens que vão te preencher. Nós nascemos para ter vida e vida abundância. Assim, tudo está a nosso acesso, é possível conquistar. Desde que você acredite e queira. Porque você manda uma mensagem pro universo, ai não, isso é muito... Ai, pra que um carro desse? Não se preocupe, pra que você vai ter um carro desse? Você não quer. Então, se você não quer, você não tem. Só que, gente, tudo isso é incrível, tudo isso é bom. Bom dia, maravilhosa. Tudo bem, Thay? Mas não são coisas que nos preenchem. A falta das coisas, a escassez, a pobreza, ela te traz problemas a mais. Ok, eu concordo com isso. Só que não é ter isso que vai te fazer feliz. Existem pessoas pobres financeiramente, sem dinheiro, tristes, frustradas, depressivas, que se suicidam. E também existem bilionários tristes, pobres, depressivos, egoístas, que suicidam. Então entenda que o que diferencia não é o que tem. Não é coisa. Sabe, às vezes você tá angustiadinha, tá aquela... Não são coisas. Você pode achar que é. Não é, porque vai acentuar aquilo que tá em você. Mas não é isso. A gente tem que aprender a olhar para si, a olhar com carinho, a entender o que a gente pensa. Porque, gente, a realidade, para nós, né, é como a gente enxerga, não exatamente como ela é. Por que numa mesma circunstância, alguém passa com bem mais tranquilidade, não arranca os cabelos fora para resolver aquilo, e algumas pessoas se desesperam, entram em crise de pânico? Vou dar um exemplo besta. O que é pra você sair, conversar com alguém ou ir num quiosque e comprar um sorvete? Eu acredito que talvez nada, normal. Soube de uma pessoa, filha de uma conhecida, na verdade, que a filha dela não consegue, com a mãe do lado, acho que 18, 19 anos, mãe do lado vendo num shopping. A filha não consegue ir num quiosque comprar um sorvete. Ela entra em desespero, falta de ar, crise de pânico. Aí você olha, ai, Rafa, mas gente, eu tô dizendo isso, um exemplo que pra você fala assim, nossa, mas é... Isso serve pra todas as coisas. A realidade, o problema é do tamanho que você enxerga. Um discípulo chegou pro mestre, mestre, preciso do senhor, eu tenho um grande problema. Aí o mestre chega para esse discípulo e fala, vem cá, meu filho, senta aqui. Tome essa xícara de chá. E pediu para ele apreciar essa xícara de chá, quando se acalmava ali. Aí o mestre vira para o discípulo e diz, você tem um problema. Pequeno é a forma que você se enxerga diante dele. Por isso, para você, ele parece grande. O que o mestre falou para esse discípulo? Com uma xícara de chá, o que ele quis falar? Desfrute em qualquer circunstância. E aprenda a desfrutar do pequeno. De ter algo para tomar, de saborear um chá, de poder olhar para o lado de fora e ver beleza. Conseguir apreciar um canto de um pássaro, sentir o vento, a brisa. E o tamanho que você enxerga o problema é o quanto você se enxerga, o quanto você acredita ser capaz de resolver algo ou não, o quanto você confia ou não. Porque Rafa teve um caso, não sei das quantas, uma doença, algo... Já conheceu pessoas que passam com tranquilidade e que passam.
E pessoas que se desesperam. O filho cortou o dedo. Nossa, o filho caiu, tropeçou ali. Nossa, sai correndo e não sei das quantas. Estou dando os mais diversos exemplos para te mostrar que a realidade é a sua interpretação. E assim como tu pensas, tu és. Então você entra às vezes num desequilíbrio emocional por coisas externas. Só que não é o externo que te desequilibra. Não é o externo que te faz feliz. Não é o outro que vai te fazer feliz. Gente, pare de colocar expectativas nos outros, expectativas nas coisas. A gente precisa, você precisa aprender a trabalhar o seu eu. Como você se enxerga? Quando você fala, no exemplo banal da bolsa, de passar na vitrine, ai, mas é muito cara. Perceba o que vem por trás disso. Fala assim, ai, Rafa, mas eu tô passando por dificuldade financeira. Eu não vejo valor nisso. Você pode não ter condições financeiras naquele momento para comprar. Mas ok, ó. Não é eu não posso. Eu não quero. Eu escolho, agora não. Ou, ai, que incrível. Você já gostou de alguma coisa e alguém chegou e te deu aquele de presente? O detalhe é, se abra para as possibilidades. Quando você vê uma pessoa com um carro incrível, um relacionamento incrível, e você julga aquilo, o que você está produzindo em você? Que aquilo não é bom. Aquilo te trouxe um negocinho ruim. Qual é o recado subconsciente disso? É ruim, não, eu não quero. E você não para pra pensar o quê? Às vezes você vê aquela pessoa naquele carro das galáxias, aquele super carro, e você tem a sensação do quê? Ah, aquilo lá, ai, essa pessoa é banal, ai, essa pessoa fica se exibindo aí. Você vai querer atrair isso pra você? Às vezes você fala o que você quer, mas você não, você tá rejeitando. E lembra, o teu subconsciente não faz julgamento de valor. Ele não tá aqui pra falar assim, cá, você merece, você nasceu para ter vida e vida em abundância, você pode desfrutar, você pode ter, você pode usufruir. Mas não, ele não vai fazer isso. Se você não quer, não quer. Seu desejo é uma ordem. Só que o que acontece? A gente não para analisar na maior parte do tempo. Eu tô aqui todo dia te falando como fazer. Aí você fala, ai, mas é chato, ai, eu tenho que ficar fazendo isso. É exatamente isso. Você tem que vigiar os seus pensamentos, entender o que está por trás daquilo. De onde vem aquela dor? De onde vem o seu não querer dinheiro, o seu não querer algo? Ou no fundo é o quê? Ou acreditar que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que você não é boa o suficiente, não é bom o suficiente. E de onde vem isso? Vem essa crença. Lá de trás, quando você quis mostrar um desenho para o seu pai, ele não viu. Quando você foi abandonada. E isso fortalece o que em você? Vem o que para você? Eu não sou boa o suficiente. Porque se eu fosse boa, iam querer estar comigo. Se fosse boa, me amariam. Se fosse boa, não sei o que lá. E você é o seu algoz. Só que, muitas vezes, até então, você não teve consciência disso. Você não reparou nisso. E eu tô aqui para dizer que é assim que você funciona. Então, não é o outro, eu fiz isso e sou boa e o outro fez isso comigo. Não. Você simplesmente atraiu. Nós somos um campo eletromagnético. Por que você atraiu isso para sua vida? Porque você pensa que isso é verdade, porque você pensa que você merece isso. Você não acredita que a realidade, que um relacionamento pode ser incrível de tal jeito, sei lá o quê? Que sexo pode ser bom com o seu cônjuge? Que você é amada, que você é entendida, que você é valorizada? E você também passa a ser intolerante. Porque você se acha tão ferida, tão magoada, tão desvalorizada, que o seu limiar de dor ele é minúsculo.
Porque aí no começo de relacionamento você tá com o limiar mais alto. Então aquela cutucadinha, aquele negocinho, você nem percebe. Passa batido. Aí vem um tempo, vem outro tempo, vem outro tempo. Aí vem as coisas que vão... Aí aquela paixão toda vai passando. Porque é normal, paixão dura em média no máximo de 6 a 2 anos. E você tá ali naquela relação. Então o outro passou de ver aquela perfeição toda e você vê mais o natural. E o que você oferece pro outro não é mais aquela donzela, aquela mulher incrível também. Porque você já está mostrando o seu natural. Aí acontecem coisas no seu trabalho, ao seu redor, você vai ficando mais intolerante e você passa a oferecer para o outro o que vai dando, reagindo à forma que você interpreta a realidade. E o outro vai fazendo a mesma coisa. Então aquele brilho, aquela paixão passa. E você não está fazendo a sua parte para que esse relacionamento, para que o amor dure. Porque você está magoadinha. E você também está magoando o outro. Só que você não percebe. E aí vai indo. Aí você vai perdendo o brilho dali. E tá ruim, tudo tá ruim. E aí você é a chata do negócio que eu deixo eu te falar. Você ficou chata. Briguenta. Será gostoso estar do seu lado? Será? A gente acha que é. Mas se a gente perguntar pro outro, ele vai falar isso? Gente, por que a gente começou com o poder da autorresponsabilidade? Porque meu chão abriu. Foi um divisor de águas para mim quando eu fiz o curso de palestrante desse livro. Porque eu não me via daquela forma. E eu liguei para minha mãe para fazer algumas perguntas, para ela me analisar, me dar notas. E as notas foram as piores possíveis. Era 1, 2, 1, 2. Falei, mas a senhora tá entendendo errado. A inocência ainda, né? Isso daqui é ruim, a nota boa é o mais alto. Não lembro se era 5, se era 10, se era de 1 a 5, de 1 a 10. E ela, eu tô entendendo sim. Me deu aquele nó da garganta, bem que o curso estava acabando, porque o meu cognitivo parou, buguei, travei. Só que foi incrível. Por quê? Porque eu pude entender como o outro me enxergava. Porque eu me achava super justa, a generosa, a amorosa. Só que eu simplesmente estava com ela, eu reagia. Eu sou verdadeira. Verdade sem amor e crueldade. Vamos supor que você esteja acima do peso. Eu chego pra você, mas tá gorda, hein? Tá feia, pelo amor de Deus, vamos dar cuidado no visu, hein? Aí eu falei a verdade. Só que isso, você se sentiu amado? Você se sentiria amada por mim se eu fizesse isso? E você ia querer ter um relacionamento, ser legal comigo? Você fala assim, não é legal comigo, é grosseira. E a gente é assim e não percebe. Eu percebi que existe uma Rafaela para a pessoa que me tratava bem, para a Rafaela que... os meus amigos, a Rafaela no trabalho. E falei assim, mas por que isso? Eu escolho ser generosa, eu escolho ser amorosa. Eu escolho fazer com que o outro se sinta amado por mim. E por que eu não tô conseguindo isso nessa situação? Porque a gente permite, que a forma que a gente enxerga interfira no nosso comportamento. Bom dia, meu bem. O William entrou para me dar o horário de sair da live. Você acha que eu não sei? Ele tá brigando comigo, que eu tô chegando atrasada, gente. Então, a gente permite que os estímulos, o comportamento das pessoas interfiram em nós, em como a gente é. Isso é um tiro no pé. Porque a gente pode virar um joguetinho na mão dos outros. E não, eu escolho ser de tal forma, eu escolho fazer o meu melhor, eu escolho ser justa. Quando você é grosseira com alguém, a verdadeira, o verdadeiro, simplesmente vou falar porque é verdade. Verdade sem amor é crueldade. Rafa, mas nem com essa pessoa você é amoroso, amorosa? A gente tem uma visão muitas vezes errônea do que é agir com amor. Eu falo que é o seguinte, amar ao próximo é bíblico, é nossa função. Só que também ninguém dá o que não tem. Então por isso que às vezes você recebe o que você não gostaria racionalmente, porque
o que tá te movendo a fazer algo embasado na dor. Que é o quê quando a gente vai para um relacionamento? Eu me sinto... não sou valorizada. Nossa, eu faço fácil, não sou boa. Eu fui abandonada. Toda vez que a gente julga algo, a gente é coitadinha, por mais que você ache que não. Por quê? Porque eu fiz e deu errado. Eu fiz e não fui valorizada. Toda vez que você gostaria e fica reverberando, remoendo circunstâncias e você quer que as coisas sejam diferentes, você sofre pelo apego. Pela expectativa que você cria. Você se coloca numa posição, numa situação de coitada, de não valorizada. E assim como tu pensas, tu é. Você vai atrair mais disso. Entende que é óbvio? Só que enquanto a gente não para analisar, enquanto a gente está no piloto automático, a gente não percebe. Você pensa o tempo todo. Só que geralmente não é no agora, não é no presente. E isso te impossibilita de desfrutar, de ver beleza nas coisas, de ter paz, de estar serena. Por que que você vive muitas vezes na ansiedade? Porque você está no agora? Não, porque você está criando uma realidade, imaginando o que vai acontecer, o que estão pensando que vai acontecer, como você vai reagir. Baseado no quê? Nas cacas que já aconteceram. Que você enxerga como caca, porque você não enxergou valor naquilo, você não aprendeu com aquilo, você é coitada e você gostaria que fosse diferente. Aí você tem uma experiência ruim, aí você fica oscilando entre o passado e o futuro. E onde menos você está e onde mais você deveria estar é agora, no presente. Métricas, né? A gente tem que pensar 10% no passado para analisar, aprender. 20% no futuro fazendo planejamento. E 70% no agora. A gente só tem o agora. O futuro vai ser o agora. Enquanto você está pensando no passado, no que já te aconteceu, na tragédia, porque é geralmente isso que a gente tem um viés cognitivo, negativo, você está trazendo desgraça para o agora. E não adianta fingir que não aconteceu. A única solução é ressignificar. É enxergar com outra forma, com outros olhos. Enxergando benefícios no que aconteceu. Aprendizados. Olhar aquilo com ternura, com amor. Parar de querer mudar. Trabalhar a aceitação. O que a mecânica quântica fala que é o motivo de sofrimento? É o apego. O apego o quê? Pra mim, tinha que ter acontecido dessa forma. É assim, tinha que ter feito isso comigo. Meu pai tinha que ter feito isso, meu pai tinha que ter feito aquilo. Meu ex-marido tinha que ter feito aquilo, não sei das quantas. Não é, você está querendo impor uma realidade. Você quer que seja diferente, não vai funcionar. Enquanto você não olha aquilo com um olhar de benevolência, de ok, tá tudo bem, aquilo permanece em você e você não aprende a lição. A gente não muda o outro. A gente muda a si. Nós somos capazes de nos mudar. E mesmo assim ainda é tão desafiador. Você ficar vigiando os seus pensamentos. E você fazer isso o tempo todo. Porque em tudo que a gente não põe energia para criar, para fazer, ele vai tender ao caos, a desordem, a bagunça. Pensa numa casa. Uma casa tá limpa. Aí você fica ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e não faz nada, não dispõe de energia para manter a organização. Essa casa vai ficar organizada quanto tempo? E assim com tudo. A gente precisa dispor de energia na direção que a gente deseja. Quando a gente não dispõe, vai bagunçar, vai sujar, vai fazer caca, vai ficar na apatia. A gente precisa de movimento. Fui jantar, não era uma janta, mas acabou virando. Fui pra casa de uma amiga minha ontem. Ela tava tomando café, final do dia, e me chamou pra ir comer com ela. Eu fui. Aí ela dizendo, falei, amiga, bora acordar. Ela dorme tarde, 1h30, 2, 2h30. Aí ela, eu preciso treinar, não tenho força de vontade, não consigo concretizar as coisas. Não lembro o que ela tinha me falado. Falei, gente, a gente precisa aprender a governar o nosso corpo. Ela, nossa, mas quanto mais eu durmo, mais cansada eu tô. Exatamente assim.
Você vai ficando apática, melancólica, sem vontade de fazer. Quando você está na inércia, o seu corpo ele quer te manter na inércia. Perceba que assim, o sono ele é importante, só que tem um tempo que a gente está ali que ele é positivo, que ele ajuda a gente a recarregar. Quando a gente passa de um tempo, aquilo em vez de te ajudar, ele vai te deprimindo. Ele vai te murchando, te deixando cozida, sem vontade de fazer nada, desanimada. E isso é uma sementinha que você vai plantando também. Tudo é um plantio. Então, você precisa estar em movimento e aprender a governar o seu corpo. Falei ontem sobre as 3 esferas. A gente tem a esfera física, a esfera almática, que seria a nossa mente, e a nossa esfera espiritual. O que acontece é que a maior parte das vezes, quem está governando é o nosso corpo. A necessidade de sexo, a necessidade de comer, a preguiça, a procrastinação. E geralmente, se a gente for só pelos nossos desejos carnais, materiais, a preguiça, para a busca do prazer imediato, você está no lado errado. Por quê? Porque lembra a história da felicidade e alegria. A felicidade ela é momentânea. É um prazer imediato, é a fuga da dor. Seja o sexo, seja a alimentação, a gente come as nossas emoções. Quem gosta de doce vai saber isso, repara. O dia que você não está muito bem, que você está angustiado, os períodos, você está louca para comer doce. Você come mais, você come e nem aprecia o negócio, você só fia para dentro. Ou seja, não é aquilo que você está comendo, você está querendo acalentar algo em você. Você está comendo a sua emoção. Então, enquanto a gente não sai... Por que eu acordar cedo? Tem mentor que ele fala, toma banho na água natural, que às vezes pode ser que seja fria, dependendo de onde você mora. Dependendo da época do ano. Por quê? Porque é para você aprender a governar a sua mente, a sua matéria no seu corpo. Porque isso é o quê? Eu consigo. E é do pequenininho. Ontem eu fiz aqueles banhos gelados, sabe? Banho crioterápico. Que é bom para processo inflamatório. E te desperta. Então, você sai de lá... É a segunda vez que eu faço. Só que eu já tinha visto há muito tempo. Eu tinha uns mentores, não lembro o nome dele, ele é americano, que para fazer esses banhos. Mas dói o banho. O gelo dói. Então depois de um tempo você vai estabilizando. E ontem foi meu segundo, foi muito melhor do que o primeiro. O primeiro, até os meus 7 minutos, 10 minutos, eu tremia de frio. Os 3 minutos dói. Qualquer coisinha que você tem no seu corpo inflamado, um processo inflamatório, eu tenho uma dorzinha no pulso. Meu pulso pegou e ele faz um processo de analgesia depois, né? Então, você sai da medicação. É um processo natural que o corpo faz depois, acho que de 10 minutos esse banho, o teu corpo começa a produzir isso. Mas para você conseguir ficar dentro dessa banheira, tem gente que... O Érico Rocha faz dentro do freezer, né? Ele tem um freezer na casa dele e ele entra e fica ali. Você precisa ter isso, ó. Você precisa controlar o seu corpo. E eu amei. Falei, gente, eu estou no caminho. Eu consegui. Fiquei mais de 20 minutos. E o William queria me tirar com 15. Falei, não, já estou aqui, agora eu fico. Pode ficar até 20, eu vou ficar com 20. E isso a gente vai treinando. Não foi do dia para a noite. Há muitos anos eu sei disso. Há muitos anos eu fiz curso de Mindfulness. Há muitos anos... eu vou trazendo consciência para o que eu estou pensando. Por quê? Porque você vai se pegar em pensamentos ruins. Vai pensar, às vezes, desejando mal porque você se sentiu mal. E estou aqui para te falar, é normal, é natural. Não se sinta mal por isso. Simplesmente traga consciência e escolha. Em alguns momentos, pode ser que você consiga fazer o que é certo. Se preservar, se ver valorosa. Então, talvez em outros momentos não. E tá tudo bem, é treino. Você cresceu até então, às vezes não vendo muito valor em você, não se sentindo capaz. Às vezes para algumas sim, para outras não. E você tá aqui para se curar. Você tá nesse mundo para isso, para você evoluir.
Belo dia eu vi uma frase de Allan Kardec, aquilo eu falei, gente, não faz sentido. Porque a gente está aqui para ajudar o outro. E lá naquela frase, não lembro como era certinha, mas dizia assim, você não está aqui para curar o outro, você está aqui para curar a si mesmo. E qual é a lógica disso? Ninguém oferece o que não tem. Perceba que enquanto você está numa relação e busca amar o outro, se doar para o outro, se você não tem amor em você, se você não vê valor em você, vai dar caca, o seu comportamento vai ser inadequado, o seu motivo é inadequado, a relação vai dar caca. Por quê? Porque no fundo o sentimento que está reverberando é ruim. Então, o curar o outro, sim, o que nos faz mais feliz. Já falei várias vezes do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que foi um estudo feito em Harvard, sobre a felicidade. É fazer pelo outro, é doar pelo outro, é a gente fazer o bem para as pessoas de maneira geral. Isso nos preenche, isso nos traz realmente o bem-estar, os hormônios de bem-estar que o nosso corpo produz, de forma duradoura e em maior quantidade, é quando a gente faz pelo outro. Não é quando você compra um carro, uma casa, uma roupa, uma viagem. Isso passa. O que nos traz bem-estar a longo prazo e uma quantidade maior dessa produção hormonal é fazer pelo outro. Aí eu fiquei me perguntando, mas nossa, que sentido faz então? Se é pelo outro, mas eu não tô aqui para curar o outro. Por quê? Porque a gente não dá o que a gente não tem. E por que é tão bom a gente fazer pelo outro? Porque a gente recebe todo esse carinho de volta. Talvez não por aquela pessoa, mas você vibra. Quando você dá algo, quando você oferece algo, qual é o sentimento lá no fundo? Que muitas vezes você não percebeu. Eu tenho, por isso eu dou. Aí quando alguém te pede um dinheiro no semáforo, alguma coisa que a gente quer, e você dá de mau gosto, nossa, aquilo vai te fazer um mal. Porque vai te trazer escassez, vai te trazer... Então entenda que tudo tem uma mensagem subliminar, uma mensagem por trás. E o que eu te convido a fazer é isso. Presta atenção no que te move, qual o sentimento que está fazendo aquilo. Quando você viu algo, um relacionamento, uma coisa para comprar, e você desejou aquilo ou não, você invejou aquilo ou não. Não adianta falar assim, ai Rafa, é feio falar inveja. E eu falo aqui também todos os dias para você. Não adianta querer falar que é o bonitinho. Você não precisa falar isso pro outro. Você não precisa chegar para alguém e falar, eu senti inveja disso, eu senti inveja daquilo. Não precisa. Mas o negócio é você saber de você mesmo, você entender qual o sentimento que vem por trás daquilo e por consciência. Falar assim, a Rafa tá me falando que se eu vejo como algo ruim, aquilo me trouxe eu não vou ter daquilo. Então traga consciência. Não é pelo o perdoar, o fazer tudo isso, não é pelo outro. Muitas vezes não é emoção. Às vezes você não tá com um coração tão leve, tão amoroso para enxergar isso. Então faça pela consciência, porque toda transformação, por mais que as nossas ações sejam pelo subconsciente, o que nos move a transformação, a gente precisa pôr energia. E então o que a gente precisa trazer para a consciência? Só quando a gente traz para a consciência, a gente consegue enxergar, a gente consegue analisar, a gente consegue ser intencional, ter comportamentos, pensamentos, sentimentos em direção do que a gente realmente deseja. Para ter aquele relacionamento incrível. E lembrando que para ter, você tem que ser. O universo, Deus pode ter te mandado uma coisa incrível. E muitas vezes você ignorou, nem quis. Por quê? Porque aquilo não estava o meu livro fala, não estava em vibração com você. Então você nem se sentiu atraído por aquela pessoa. Então é o ser, é o buscar. Não ter seus comportamentos baseados na tua vontade. Um belo dia, eu tenho uma loja de acessórios, né? De joias e semijoias. E eu fui atender uma cliente que tinha sido indicação de uma moça que fez coloração pessoal dela, a comunicação visual. E encaminhou ela para a loja. E ela trabalha com mentoria de alto ticket. E ela queria passar uma comunicação de autoridade, de conhecimento, né? E aí eu comecei a atender ela e fui mostrando peças para ela.
Aí ela, Rafa, mas eu não gosto disso. Eu gosto assim, eu uso isso. Aí eu mostrava outra coisa e era a mesma coisa. Eu não gosto disso, eu uso isso. E eu entendo, em gênero, número e grau, isso. Só que, qual a mensagem que ela gostaria de passar? É a mensagem que ela já estava passando? Não. Então, a gente precisa, às vezes, ter a sabedoria e entender que, às vezes, não é exatamente o que você gosta. Porque o que você gosta é o que você já está acostumado a fazer, que te traz um resultado. E você quer um resultado diferente. Aí você sabe, pra você é óbvio, de que é burrice fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Aquelas frases clichês. E isso funciona para tudo também. Então, às vezes, você vai ter a vontade de ir para a mesma balada que você estava indo, para os mesmos lugares, fazer as mesmas coisas, agir da mesma forma. E, obviamente, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Escutando o mesmo tipo de música, se vestindo da mesma forma. Eu falo muito de sexo também, né? O detalhe é como a gente enxerga. E trabalhar a sensualidade, a gente precisa de trabalhar nossa energia feminina, as mulheres. Mas é um limiar muito tênue ali, a gente precisa se atentar. Gente, o que é visto demais não tem graça, não tem aquela descoberta. E para quem mostrar tudo isso? É qualquer um que vai ver? E o que eu percebi em mim? Eu já fui uma mulher que usou muito decote. Às vezes eu uso alguma coisa, mas é menos. E às vezes me incomoda, sabe? Ontem mesmo eu tava com decote. Eu fui pra loja, eu queria fazer foto com colar, então eu queria o colo mais exposto. Mas aí eu fico... E eu já usei muito a roupa curta, o decote. Mas o que estava por trás dessa minha comunicação visual? Eu não me sentia bonita no final das contas. E eu não via valor em mim, porque eu fui abandonada pelos meus pais. A forma que eu via, tá? Eu tinha sido abandonada. Porque meu pai realmente saiu de casa, minha mãe sempre esteve presente, mas eu me sentia abandonada pelos dois, porque a forma que minha mãe demonstra carinho não era a forma que eu recebia. Então, eu queria mostrar valor. Eu queria ser vista. E isso foi um tiro no pé. Isso não me causava dor. Então, esse excesso de querer se expor, de querer ser vista, é porque, no final das contas, você não se sente vista. E quanto mais você não se sente vista, mais circunstâncias assim você vai atrair. E esse excesso de querer mostrar, ele faz com que você se mostre uma pessoa valorosa. Pode não estar fazendo sentido o que eu tô te falando agora. Pode estar te incomodando. E é bem, você tá incomodando, bateu, doeu, lava que é teu. O que precisa ser trabalhado? Então, às vezes, dá uma segurada. A maior elegância não está... A elegância é o quê? É a harmonia, o equilíbrio do negócio. Então, o excesso... Você tá com uma roupa mais justa? Você não vai pôr a roupa mais justa e curta tudo junto. Tá curta, põe uma roupa mais soltinha. Mostrou um pouco em cima, esconde embaixo. Tem um mistério naquilo. E no começo você não vai gostar. A música que você vai escutar. Gente, eu era a guria que escutava o sertanejo o tempo todo. Coitado, meus maridos, meus namorados. Eles detestavam e escutavam por mim. Fala assim, nossa, mas que música de corno. Que sofrência o roqueiro escutando o sertanejo. Faziam por mim. Mas qual é o recado? Você pode achar que aquilo está te trazendo alegria? Nossa, música animada. Te põe um exercício para tudo. Para música, para novela, para filme. Conta a história daquilo. Qual é a história dessa música? O que está acontecendo? Porque é uma narrativa. O que está acontecendo? E isso, ele vai entrando como verdade no seu subconsciente. Da forma mais perigosa. Por quê? Porque você não cria aquela versão, aquilo ali. Porque tá vendo tão gostosinho, tão animadinho. Nossa, tá gostoso. Você vai pra balada, bebe, se diverte. Bebe churrasco, incrível. E aquela música ali. Te mostrando que o relacionamento é uma bosta.
que a outra vai ficar com o cara, porque o marido vai largar da mulher pra ficar com a mulher, porque o amor ali destruiu a família, tá? O amor. Que, ai, que bom é estar solteiro. Qual a crença que você tá colocando? Percebe? E assim como tu pensas, tu és. O seu subconsciente não faz juízo de valor. Tá na sua cabeça, é o que você deseja. Ai, Rafa, não sei eu nem o que tô pensando. Você está sendo exposta, você está criando aquela realidade. Ah, homem não presta, traiu, e tá na porta do meu prédio agora, e tá não sei das quantas. Olha o que você está criando para a sua vida. Então, a história que eu dei o exemplo da moça que foi na loja para mudar a comunicação visual dela, que ela queria passar uma comunicação de valor, de autoridade. Então, quando para essa mudança, a gente balanceia, né? Vamos fazer a vontade dela, o que ela gosta de peça maior, peça menor, mas passando a comunicação que ela quer, tá? Então, ela não fez exatamente o que ela queria, ela não usou tudo que ela estava acostumada, mas ela foi intencional para algo. Mas quando a gente vai falar em música, em roupa, em lugares, em bebida, o quanto você bebe? A gente quer continuar do mesmo jeito, que é o que eu tô acostumada, eu gosto assim. E não vai funcionar. Porque você fazendo tudo do mesmo jeito, você vai continuar tendo o mesmo resultado, se enxergando da mesma forma. Então, primeiro você faz e depois as coisas vão acontecendo. E fazendo por constância. Até que o momento que aquilo passa a ser natural. Eu não sei o momento exato, mas o sertanejo tem umas musiquinhas que me incomodam. Que, nossa, eu não quero escutar de jeito nenhum. Aquilo me... Por quê? Porque o contexto é o que tá contando. E o mesmo também, quando eu comecei a inserir música clássica na minha vida, eu falava, gente, que trem chato. Eu escutava música clássica de criança, porque eu fazia balé. Mas eu voltei a escutar música clássica há alguns anos. Mas, gente, estudem as coisas. Porque, gente, até o boi que escuta música clássica, o valor da carne dele é, sei lá quantas vezes a mais do que um tradicional. Porque a tranquilidade, a meditação, as coisas mudam as nossas ondas cerebrais, mudam a nossa frequência. A meditação ela altera fisiologicamente o nosso cérebro. E a meditação é o quê? É estar no seu estado de presença. Você vai perceber que você está devaneando os teus pensamentos na depressão, na ansiedade, no passado, no futuro. Olá, meu amor! Bem-vinda! E você vai se colocar nesse estado de presença. Então você vai perceber o que está acontecendo. E é isso. Porque você lembrou, eu estou pensando em tal coisa. Não adianta, é feio isso e aquilo. Não adianta você fazer isso. Você está se julgando. Lembra que tudo que a gente julga permanece. Só o que a gente aceita, olha com carinho, que é capaz de passar da nossa vida. Circunstâncias passarem. Porque você aprendeu com aquilo. Enquanto você está julgando e dispondo de energia para que as coisas tivessem sido diferentes, para que tivessem feito coisas diferentes com você, você está naquela briga ainda, mesmo que já tenha acontecido há 20, 30, 40, 50, 100 anos atrás. Então, a gente precisa trabalhar a aceitação. O que faz as pessoas sofrerem, o que te faz sofrer, é não aceitar a realidade como ela se apresenta. É querer mudar, é querer brigar. Seja mais serena. Aceite, analise, se ponha como prioridade. Você está conhecendo alguém, está no relacionamento, aquilo não está saudável? Para de querer mudar. Por que você quer aquela coisa que a pessoa vai ter que ficar ali? Não. Segue o baile. Aí você se desmerece muitas vezes para fazer com que o outro permaneça. Você acha que isso é saudável? Tô aqui para isso, minha linda. Por isso que eu falo que tudo que a gente passa, todos os nossos desafios, eles são um tijolinho para o nosso propósito. Porque tudo que eu te falo, você acha que eu não passei por isso? Senão não estaria nem no meu repertório, não estaria na minha cabeça pra eu estar te falando isso. A roupa, a música, relacionamentos, a forma de se enxergar. Já passei. E foi 1, 2, 3.
E a gente tem que aprender a analisar. Enquanto a gente está no automático, sem trazer consciência, achando que o problema é o outro, a gente não muda. E se eu não mudo a forma que eu enxergo, o meu comportamento, os meus pensamentos, os meus hábitos, e a vida permanece do mesmo jeito, que é o jeito ruim, que estava me trazendo dor. E a gente passa a enxergar que isso é a realidade, que isso é a vida, que a vida é assim mesmo, que a vida é ruim, que relacionamento é ruim, que fazer dinheiro é difícil, que tudo é ruim. E não. Só que qual que é o segredo, é a chave da virada para isso? A gente passar a enxergar beleza no pequeno. O que foi a história do mestre para o discípulo? Toma esse chá. Tomar o chá é o quê? Aprenda a desfrutar em qualquer circunstância e do pouco. Gente, existe coisa mais simples que uma xícara de chá? Água quente com uma infusão de alguma coisa ali? Pegou um coisinho no jardim, no mato ali, enfiou na água? É simples. Quantas coisas você tem e você não dá valor? E, gente, onde a gente põe foco, expande. Por que a lei da atração tudo fala do poder da gratidão? Você pode estar num perrengue gigante, cheio de problema. Mas aí você está sendo grato ao que você tem. E isso vai te trazendo uma sensação de felicidade, de bem-estar, de alegria, de plenitude. E você vai vibrando nisso. Vibrando, vibrando, vibrando. Consequentemente, o que você vai atraindo mais para a tua vida? Isso. Então as coisas vão vindo. Você vai trabalhando a si mesma nessa serenidade, nesse carinho. É assim todo dia? Gente, às vezes nossas emoções, elas estão assim. As circunstâncias que a vida nos apresenta. E a gente tem que fazer o quê? Aprender a lidar. A sair mais rápido do vale e aprender a desfrutar do pico. É sabedoria, é você, não é o que te acontece. Desafios, dificuldades, problemas, você vai ter a vida inteira. O detalhe é a gente mudar o nosso olhar. Todo problema, ele pode ser uma oportunidade. Quais habilidades você vai ganhar para resolver aquilo? Só que o que acontece? Você foca no problema, e reverberando e remoendo que não podia. Não, tá ali, se apresentou dessa forma. O que você vai fazer? O que você escolhe? Qual comportamento, qual atitude que vai ser saudável para você, vai ser para o outro? Porque a gente tem que ser sempre justo com ambos os lados. Ser sincero. Resolver algo. Só que, por exemplo, se a gente está numa discussão conjugal, numa DR, por que a maior parte das vezes dá caca? Porque um começa a ofender o outro. Ai, você fez isso, ai, você fez aquilo, ai, você não faz nada. Percebe que em vez de ir para a solução de algo que está acontecendo, que se apresentou ali, um tá ofendendo o outro porque se sentiu ofendido e dá caca e não resolveu o negócio e só aumentou. Pra que isso? Ai, Rafa me ofendeu. Não é ele que te ofendeu. Ela que te ofendeu. É você que ficou ofendido. Porque em algum momento reverberou, foi de encontro com uma forma que você se enxerga, com algo que já aconteceu. Então, às vezes, as brigas não são por uma circunstância agora. É por um histórico, a forma que você enxerga lá atrás. Que você não trabalhou, que você não aceitou, que você queria que fosse diferente. Que você tomou como dor aquilo pra você. Percebe que às vezes você não tá num dia bom. Aí a sua tolerância é menor e às vezes você fala algo que não precisa pro outro e magoa e você tem consciência disso. Aí teve outro dia que você tá super feliz. Aí o outro até te cutucou um negocinho e você nem ligou para aquilo. Aquilo nem te doeu. Então perceba que não é o que acontece do lado de fora, é o que você está tendo para oferecer. É como você está se sentindo. Então não é o outro, não é o lado de fora, é você. Percebe isso? Agora bora que dorme meu treino. Bora orar, vá. Fecha os olhinhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente se desconecta do lado de fora e a gente põe atenção em nós, na nossa respiração. Tá? Então fecha os olhos, respira fundo 3 vezes, porque é o quê? É o ato da gente
esvaziar, a gente abrir espaço para que algo novo venha, tá? Agora respira fundo 3 vezes. Eu te rendo graças a Deus porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Gratidão pela sabedoria, por estar aqui aprendendo mais um dia. Faça-nos com que a gente nos enxergue com os teus olhos. Um olhar de beleza, de amor, de carinho. E que a gente enxergue os outros com os mesmos olhos. Que a gente passe a ver bondade, mesmo a gente onde só via confusão, intriga. E que a gente aprenda com cada coisa. E que a gente permita que as circunstâncias passem. Trabalhe em nós a aceitação, a sabedoria, o amor, a alegria. Que a gente vigie os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Que a gente aprenda a ser intencional, vibrando no amor, na alegria, na felicidade, na paz, na prosperidade e na abundância. Se veja resolvendo o que você precisa resolver hoje, o que você escolhe, da melhor forma possível. Não é o que você acredita que é possível ou não. É a melhor solução para aquilo. Você enxerga aquilo já acontecendo real. Assim como tu pensas, tu és. Abra as possibilidades, permita possibilidades. Se abra para o novo. Respira bem fundo. Esfrega as mãozinhas, que nem criança, assim, já é fácil, possível. E bora fazer em ação o que você está pedindo em oração, tá bom? Beijo. Fica com Deus. Lindo dia.